Na verdade, quando surgiu ali a campanha eleitoral de 2018, que eu achei que o Bolsonaro não tinha chance nenhuma, aliás, eu não. 90% das pessoas imaginavam que ele não teria chance nenhuma. Mas aí ele começou a surgir como alguém que sim, tinha chance, aparecia numa pontuação ali de terceiro lugar no início, e digo, olha, tem chance sim, é perigoso e tal. Aí quando ele falou, ele sempre disse que o posto de piranga dele era o Paulo Guedes, né? Que ele não entendia nada de economia, era o Paulo Guedes. E aí o Paulo Guedes foi numa primeira dessas sabatinas aí entrevistados, antes do Bolsonaro ser pré-candidato até, e disse, não, a ideia é vender tudo, é privatizar tudo. Quando ele disse isso, eu digo, dançou, perdeu todos os votos, agora nunca mais ele é eleito na vida. E aí o Bolsonaro foi no outro programa e disse, não, a ideia é vender tudo, é vender tudo. E aí falou, ele não fala vender, fala privatizar, né? Tornar privado, deixar de ser público e tornar privado. Por que eu estou explicando dessa forma para a gente que eu sei que sabe exatamente o que é isso? Porque eu descobri que não, que as pessoas não sabem o que é privatizar. Aí pouco tempo depois, ainda antes da campanha mesmo propriamente, aí o Bolsonaro já era absolutamente viável realmente, eu tinha uma passeata pró-Bolsonaro na minha cidade, pouca gente na época, mas uma passeata pró-Bolsonaro, né, defendendo com bandeiras do mito, revólver, fazia arminha, lembra? Na primeira campanha ele usava muita arma com a mão. Tudo aquilo era um absurdo para mim, mas tinha isso. E aí tinha um amigo meu, eu encontrei de longe, eu como jornalista, esse cara da área de comunicação, eu sou relações públicas de formação, jornalista, encontrei ele, numa situação tão difícil quanto a minha, ou mais difícil do que eu. E aí ele me conheceu na época, ele não é jornalista, mas como jornalista ele me conheceu na época e ele me viu de longe, ô firma, e veio falar comigo. Eu digo, cara, tá aqui na passeata de Bolsonaro. Ele, cara, tem que privatizar tudo, tem que... Eu digo, tu sabe o que é privatizar? Sei, né? Empresa privada, né? Eu entendi que ele não sabia. Eu digo, privatizar é vender. Tornar privado, vender. Ele, sim. Eu digo, rapaz, teus filhos estudam em escola particular? Não. Estudam não. Você tem plano de saúde, cara, para você, para seus filhos? Não, tenho não. Como é que tu tá querendo vender tudo, cara? Me explica isso aí. Como é que tu tá querendo vender tudo? Tu vai botar teus filhos para estudar onde? Não existe Estado, é o Estado mínimo, né? Vende tudo, tudo fica com iniciativa privada. Quem tem dinheiro paga, quem não tem que se dane, que é assim que pensa a direita, principalmente essa extrema direita. Ele pensou, refletiu, disse, não, é porque só tem corrupto. Calma, cara, dê um passo atrás, certo, só tem corrupto, escolha um que não seja corrupto. Agora um que vai vender tudo, não dá. Ele pensou, repensou, eu fiquei olhando de longe, sentei para tomar um chopp, tava o pessoal com violão, fiquei lá vendo, batendo papo, e eu percebi que ele ficou meio afastado depois dessa conversa que ele teve comigo da passeata, sabe? Eu não sei o destino que ele tomou, se ele votou mesmo no Bolsonaro, deve ter votado, não sei como ficou a vida dele, né? Quando os alimentos saíram aí, o feijão saiu de R$ 3 para 10, o óleo de cozinha saiu de 3,50 para 8,90 no governo Bolsonaro, não sei como ele ficou, não sei nem como ele passou pela pandemia, porque se ele se fanatizou mesmo é capaz de ele até não ter se vacinado, porque os Minions não se vacinam, eles fazem os legítimos mesmo, né? Não, e muitos morreram, porque lógico que a solução era a vacina. E se não fosse a vacina, se ainda assim não fosse, a solução não era a vacina. Ok, quem ia dizer não era Bolsonaro, que não é médico, nunca estudou, nunca escreveu um livro, nunca leu nada, nunca não quer saber de nada. Era ele próprio dizendo, tá, se Bolsonaro desse uma opinião ali na questão militar, a gente tinha que aceitar, porque ele pelo menos já tinha sido militar, mal militar, né? Teria sido expulso do exército, não foi porque foi para a reserva, né? Tenente do exército Jair Bolsonaro foi expulso, seria expulso, isso foi dito, tem relatório, tem documento no exército sobre isso. E aí ele não foi expulso, acertando, ele é muito jovem, vai para a reserva. E aí ele ascende um cargo, passou para capitão da reserva, capitão na reserva do Exército Brasileiro. Então se ele desse uma opinião aí, mesmo ter sido um mal militar, você ainda tinha que ouvir, porque ele foi um militar. Mas ele é médico, ele estuda o quê? Bolsonaro não consegue dizer um parágrafo, fala frases curtas, porque não consegue discorrer. Nunca leu nada e disse no programa Roda Viva que o livro de cabeceira dele era do Carlos Alberto Brilhante Ustra, o único torturador punido na ditadura militar, de alguma forma punido, nem foi, mas faleceu aí já com idade, andando nos shoppings, recebendo a aposentadoria do Exército Brasileiro, né? Um torturador conhecido, inclusive no caso de muitos que o delataram depois da democracia, da redemocratização, né? Como torturador, identificaram assim. E ele mesmo não nega, em depoimentos que ele deu para a Comissão da Verdade na época, nunca negou veementemente que não tenha torturado em si, né? Ele achava que era a defesa do Brasil contra o comunismo, contra o pobre, né? Contra o pobre, a verdade é essa. Bom,
Mas sobre pandemia, sobre vacina, quem é Bolsonaro, quem é Lula, quem é qualquer outro, até mesmo Alckmin, que eu acho que é médico, se fosse presidente na época, ele tinha que procurar ser, ele não está atuando, ele não está estudando esse assunto, vacina, não está dedicando a vida dele a isso, a estudos. Tem que ouvir quem está. Mas aí o doido veio, dizendo que não, que era vacina. Não diga que ele comprou o maior. Tem algum idiota aí que vai dizer aí. Ele comprou porque foi obrigado. Ele disse várias vezes que não ia comprar, ou não. Ou você se esqueceu. Bota aí os vídeos, cara. Disse várias vezes que não ia comprar, que era vacina, que essa vacina não ia comprar, que não sei o quê. Depois ficou com a rodeio ali dizendo que ia vacinar só os idosos, que não sei o quê, que não precisava, ou as pessoas autoimunes com deficiência, não sei o quê. Tudo conversa mole. A única coisa que resolveu foi a vacina mesmo. E incrível, pasmem, médicos foram atrás disso. Mas os médicos foram atrás disso não é porque acha Bolsonaro, eles sabem que Bolsonaro é um idiota. Os médicos sabem, todos, quase todos sabem que Bolsonaro é um idiota. É tudo ódio do mais médicos que Lula tinha feito. De ter tido coragem de botar um médico para vir trabalhar aqui que aceitava ganhar 10 mil reais por mês, que é um bom salário, mas um médico não aceitava. Como podia um médico aceitar trabalhar por 10 mil reais por mês? Esse é o ódio dos médicos contra Lula, a verdade é essa. Tenho familiares médicos, provavelmente, nunca conversei com eles sobre isso, mas provavelmente eles vão criticar o mais médicos. Ora, não tem médico querendo ir lá para o fundão do Maranhão, no Rio Grande do Sul mesmo agora, ou em qualquer tempo. Não tem que trazer de fora mesmo. Ou então o Brasil precisa planejar melhor as suas especialidades, as suas residências médicas, para que não falte isso. E dar boas condições. Não acho que o médico tenha que ganhar mal, pelo amor de Deus. A complexidade da profissão, da atividade é uma coisa que merece todo o nosso respeito. Eu sou uma pessoa incrivelmente grata aos médicos, porque tenho muitos familiares, pai, mãe, filhos. Minha mãe faleceu agora, meu pai depende da medicina. Graças a Deus, bons médicos passam pela vida dele. Minha filha, a vida inteira, médicos, esteve diretamente envolvido. Extraordinários, outros nem tanto, mas médicos. É isso, gente. É isso. O Bolsonaro se tornou viável falando contra o pobre e o pobre o apoiou. E não diga que não apoiou não, porque apoiou. Porque só rico não elege presidente da República. Elege um deputado, um vereador numa cidade, aí elege. Mas presidente da República, governador, prefeito, se não tiver voto de pobre, não se elege. Bolsonaro se elegeu porque teve muito voto de pobre. E fez o pobre sofrer tanto que conseguiu a façanha de, estando no cargo de presidente, não ser reeleito. Isso é uma façanha. Talvez nenhum outro consiga isso. Isso é o recorde de Bolsonaro. O cara estava no cargo, fez tanta besteira, conversou tanta bobagem, que conseguiu não ser reeleito. Porque a disparidade na disputa é absurda de quem está no cargo para quem não está. É isso, grande abraço, se inscreve no canal, deixa teu like aí, compartilha. Valeu, até o próximo vídeo.